Êxodo. Capítulo 38, versículos de 1 a 31. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, e de 5 covados era o seu comprimento, e de 5 covados, a sua largura, quadrado, e de 3 covados, a sua altura. Versículo 2, e fez-lhe os seus chifres nos seus 4 cantos, eram os seus chifres parte do mesmo, e cobriu-o de bronze. Versículo 3, fez também todos os utensílios do altar, os potes, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios fez de bronze. Versículo 4, fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, abaixo da sua borda, até o meio dele. Versículo 5, e fundiu 4 argolas às 4 extremidades da grelha de bronze, para os suportes das varas. Versículo 6, e fez as varas de madeira de acácia, e as cobriu de bronze. Versículo 7, e pôs as varas nas argolas nos lados do altar, para levá-lo com elas, fê-lo oco, de tábuas. Versículo 8, fez também a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Versículo 9, fez também o pátio do lado meridional, ao sul, as cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 covados. Versículo 10, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze, os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. Versículo 11, e do lado norte, cortinas de 100 covados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Versículo 12, e do lado do ocidente, cortinas de 50 covados, as suas colunas, 10, e as suas bases, 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Versículo 13, e do lado oriental, ao oriente, cortinas de 50 covados. Versículo 14, as cortinas desse lado da porta eram de 15 covados, as suas colunas, 3, e as suas bases, 3. Versículo 15, e do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, havia cortinas de 15 covados, as suas colunas, 3, e as suas bases, 3. Versículo 16, todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. Versículo 17, e as bases das colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus acapitéis, de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. Versículo 18, e a cortina da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 covados, e a altura, na largura, de 5 covados, conforme as cortinas do pátio. Versículo 19, e as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus colchetes, de prata, e o revestimento dos seus capitéis, e as suas molduras, de prata. Versículo 20, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Versículo 21, esta é a enumeração das coisas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 22, fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 23, e com ele Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Versículo 24, todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário. Versículo 25, e a prata dos alistados da congregação foi 100 talentos e 1.775 siclos, conforme o ciclo do santuário. Versículo 26, uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava ao número dos alistados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. Versículo 27, e havia 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. Versículo 28, e dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capitéis, e os cingiu de molduras. Versículo 29, e o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos.
Versículo 30, e dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a grelha de bronze, e todos os utensílios do altar. Versículo 31, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor.